Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num conceito fundamental do aprendizado de máquina, as máquinas de vetores de suporte, ou SVMs. Olha, recebemos um material bem completo, umas notas ótimas sobre o assunto, e a nossa missão aqui é, destrinchar o que são essas SVMs. É uma técnica, né, para ensinar computadores a classificar coisas ou até prever números. A ideia principal, pelo que eu entendi, é achar a melhor divisão possível entre grupos de dados. Parece simples falando assim, né? Mas tem bastante coisa inteligente por trás. Vamos investigar como é que as SVMs funcionam, do mais básico até o mais complexo, e tentar entender por que elas são tão importantes. Preparados para essa análise? Então, para a gente começar, o que exatamente é uma SVM? O material fala que é uma técnica de aprendizado supervisionado. O que isso significa na prática? Exato. Supervisionada é a palavra-chave aqui, né? Significa que a gente ensina o algoritmo usando exemplos que já têm a resposta certa. A gente sabe, tipo, a que classe cada item pertence. Aí a SVM olha para esses exemplos e o objetivo dela é traçar uma fronteira, uma linha divisória. Tecnicamente, a gente chama de hiperplano. Um hiperplano. Isso, para separar as classes. Mas não é qualquer fronteira, não. Ela quer achar a fronteira ótima. Ótima? Como assim? Ótima no sentido de maximizar a margem. Pensa assim, imagina uma rua separando dois bairros, né? A SVM quer que essa rua seja a mais larga possível. Quer dizer, ela quer manter a maior distância entre a rua em si, o hiperplano, e as casas mais próximas de cada bairro. Esses pontos mais próximos, essa distância é a tal da margem. Entendi. Então é buscar essa folga máxima. Exatamente. Essa busca pela maior zona neutra, vamos dizer assim, é o que define a SVM. O material que a gente recebeu tem um exemplo visual muito bom, com os pontos coloridos e umas retas tentando separar. Uma reta específica, H3, é marcada como a ótima. Isso ajuda a gente a visualizar essa ideia da margem máxima. Ajuda perfeitamente. Imagina esses pontos de duas cores num gráfico simples, 2D. A gente poderia traçar várias retas para separar as cores, certo? Certo. Algumas iam passar raspando nos pontos, outras iam ficar mais ali no meio. A SVM, ela ignora essas retas mais ou menos e foca naquela que consegue a maior distância possível dos pontos mais encostados nela, de cada lado. Esses pontos que ficam ali na beiradinha, os mais próximos de cada cor, são os que realmente importam para ela. Os outros, que estão mais longe, nem tanto. E depois que a gente acha essa linha ótima, que nesse caso 2D é uma reta, o nosso hiperplano classificar um ponto novo fica fácil. É só ver de que lado da linha ele caiu. É um jeito bem elegante de tomar a decisão. Para a gente entender melhor como essa rua larga é feita, precisamos definir as peças que as notas falam. Hiperplano, vetores de suporte e margem. Vamos esclarecer rapidinho o que é cada um. Fundamental, vamos lá então. Primeiro, o hiperplano. É a fronteira em si. Como eu disse, em 2D é só uma linha. Se fosse em 3D, seria um plano. Se tiver mais dimensões, continua sendo um plano, mas a gente chama de hiperplano. É o que separa as classes de fato. Ok, a linha divisória. Isso. Depois, os vetores de suporte. Esses são os caras importantes. São aqueles pontos dos dados que ficam exatamente na beirada da margem, sabe? Bem na calçada da nossa rua larga. Os mais próximos do hiperplano. Ah, os que ficam mais perto da linha. Exato. E eles chamam vetores de suporte, porque são eles que literalmente sustentam a posição do hiperplano e das margens. Se a gente mexer num ponto que está longe da fronteira, o hiperplano provavelmente não muda. Mas se a gente mexer num vetor de suporte, aí provavelmente a fronteira ótima vai ter que se ajustar. Daí vem o nome da técnica toda. Faz sentido. Máquina de vetores de suporte. E por último, a margem. É a tal zona de segurança, a largura da rua. É a distância entre o hiperplano e os vetores de suporte mais próximos de cada lado. Ou a distância total entre os vetores de suporte de uma classe e os da outra. A SVM tenta sempre maximizar essa distância. Entendido. Hiperplano, vetores de suporte, margem. A linha reta que maximiza a distância faz sentido para dados bem organizadinhos. Mas a vida real raramente é assim, né?
E se os dados estiverem todos misturados de um jeito que nenhuma linha reta consegue separar direito? Como é que a SVM lida com essa bagunça? Aqui que a coisa fica interessante, imagino. É exatamente aí que a SVM mostra a que veio a sua sofisticação. Para esses casos que não são lineares, ela usa um truque muito, muito elegante do aprendizado de máquina. Em vez de tentar desenhar uma curva super complicada ali no espaço original, ela faz uma coisa diferente. Aplica uma transformação não linear nos dados. Transformação não linear. É como se ela pegasse os dados e jogasse para uma dimensão mais alta. E lá em cima, nesse novo espaço, talvez magicamente, eles fiquem separáveis por um simples hiperplano. Uma linha reta ou um plano reto. Jogar para outra dimensão. Exato. O exemplo clássico, que está nas notas, é aquele dos círculos concêntricos. Imagina pontos azuis formando um círculo dentro de um círculo de pontos vermelhos, num gráfico 2D. Nenhuma linha reta separa isso, né? Não mesmo. Mas, aí vem o truque. Se a gente adicionar uma terceira dimensão, baseada, por exemplo, na distância ao quadrado de cada ponto até o centro, os círculos viram tipo duas tigelas em 3D, uma dentro da outra, mas em alturas diferentes. Ah! E aí sim, um plano horizontal, que é um hiperplano em 3D, consegue separar perfeitamente as duas tigelas. A separação é linear, lá no espaço 3D, mas quando a gente olha essa fronteira lá de cima, projetada de volta no 2D original, ela parece uma curva. Um círculo, nesse caso. Nossa, que ideia. Mas, peraí. Mapear para dimensões mais altas. Isso soa como algo que pode ficar, sei lá, computacionalmente inviável muito rápido. E se precisar ir para centenas, milhares de dimensões, ou dimensão infinita, as notas até falam disso para alguns métodos. Como é que a matemática não explode aí? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta é o famoso truque do kernel, ou kernel trick. É simplesmente genial. Acontece que, para achar o hiperplano ótimo, a SVM, na verdade, não precisa saber as coordenadas exatas dos pontos lá nesse espaço de dimensão altíssima. Não precisa mesmo. Tudo que ela realmente precisa calcular são os produtos escalares entre os pares de pontos nesse espaço transformado. O produto escalar basicamente mede a similaridade, a relação geométrica entre dois vetores. Certo, o produto escalar. Isso. E aí que entram as funções de kernel. São funções matemáticas especiais que calculam esse produto escalar entre dois pontos como se eles estivessem lá na dimensão alta, mas fazendo a conta toda aqui embaixo, no espaço original de baixa dimensão. Uau! A gente não precisa fazer a transformação explicitamente. É como se fosse um atalho mágico. A gente obtém informação que precisa similaridade na dimensão superior sem pagar o preço computacional de ir até lá de verdade. Que esperto. E o ponto-chave é esse. A gente pode lidar com uma complexidade quase absurda, como nesses espaços de dimensão infinita que alguns kernels usam, sem um custo computacional proibitivo. É uma elegância matemática que fez a SVM ficar tão poderosa para certos problemas bem complexos. Incrível. Um atalho matemático genial. E as notas que a gente tem listam alguns desses atalhos, essas funções de kernel. Linear, polinomial, RBF, sigmoide. Quando que a gente usa cada um? Qual é a diferença na prática? Olha, a escolha do kernel é super importante. É quase uma arte. E depende muito dos dados que você tem na mão. O kernel linear é o mais simples de todos. É como não fazer transformação nenhuma, basicamente. Ele funciona bem se os dados já são quase separáveis por uma linha reta. Ou, curiosamente, quando a gente tem um número enorme de características, de features, sabe? Tipo em análise de texto. Ah, interessante. Ele é rápido e tem menos chance de overfitting, que é quando o modelo aprende demais os dados de treino e não funciona bem com dados novos. Mas, por outro lado, ele pode sofrer de underfitting, quer dizer, não conseguir capturar a complexidade real se a relação entre os dados for muito curva. E o polinomial? Imagino que ele sirva para criar curvas, então. Exato. O kernel polinomial permite criar fronteiras que são curvas polinomiais. Pensa em parábolas, cúbicas, essas coisas. O parâmetro principal que a gente ajusta é o grau do polinômio, o D. Grau 1 é o linear, grau 2 é quadrático, e assim por diante.
Graus mais altos permitem curvas mais complexas, mais sinuosas, mas tem que tomar cuidado porque o risco de overfitting aumenta bastante. É uma opção legal se a gente desconfia que tem alguma relação polinomial ali nos dados, algo que às vezes aparece em visão computacional, por exemplo. Faz sentido. E o RBF? As notas dizem que é o mais popular. Por quê? Sim, o kernel RBF, Radio Basis Function, às vezes chamado de gaussiano, é tipo o canivete suíço dos kernels. Ele é extremamente flexível. Muitas vezes é a primeira coisa que a gente tenta quando não sabe muito bem qual é a estrutura dos dados. Ele, de certa forma, mapeia os dados para um espaço de dimensão infinita, o que ainda me impressiona, e consegue criar fronteiras de decisão muito suaves e complexas. Ele se adapta a quase qualquer formato de dados. Dimensão infinita. Nossa. O parâmetro-chave aqui é o gama. Ele controla o alcance da influência de cada ponto de treino. Um gama alto significa que cada ponto influencia só localmente. A fronteira fica mais nervosa, mais irregular, com risco de overfitting. Um gama baixo significa que a influência é mais ampla. A fronteira fica mais suave, com risco de underfitting. Então tem que achar o meio termo. Exato. O desafio é achar o gama certo, geralmente testando vários valores, fazendo o que a gente chama de validação cruzada. Ele é muito poderoso, mas pode ser mais lento que o linear para treinar, e o modelo final é mais difícil de interpretar, de explicar por que ele tomou uma decisão. E o sigmoide, só pra gente fechar a lista. O kernel sigmoide. Ele usa uma função, a tangente hiperbólica, que foi inspirada lá nas redes neurais. Na teoria parecia promissor, mas assim, na prática ele raramente é a melhor opção. Ele costuma ser menos estável que o RBF, é mais chatinho de ajustar os parâmetros dele, gama e hair, e pode até ter uns problemas teóricos em algumas situações. É bem menos usado hoje em dia, para ser sincero. Ok, então a escolha do kernel e esse ajuste fino dos parâmetros, tipo gama no RBF, são super importantes. Mas mesmo com esses truques todos, o mundo real é barulhento, né? Os dados nunca são perfeitamente separáveis, sempre tem um ponto ou outro fora do lugar, um outlier, ou as classes simplesmente se misturam um pouco na fronteira. Aquela SVM original, que exigia separação perfeita, ela não funcionaria nesses casos, imagino. Exatamente. A SVM original, que a gente chama de hard margin, ou margem rígida, é muito sensível a esses pontos fora da curva, os outliers. E ela só funciona mesmo se os dados forem perfeitamente separáveis, talvez depois de aplicar um kernel. Para lidar com a realidade, com os dados sujos do dia a dia, foi criada a Soft Margin SVM, a SVM de margem suave. A ideia é simples, introduzir um pouco de flexibilidade. Flexibilidade como? A gente permite que alguns pontos invadam a margem ou até que sejam classificados do lado errado. Só que tem um preço. A gente paga uma multa por cada violação dessas. Uma penalidade. Isso. E essa flexibilidade é controlada por um parâmetro, geralmente chamado de C. Ele define o quão caro é errar. Se o C for pequeno, a multa é baixa. O modelo vai se preocupar mais em ter uma margem bem larga, mesmo que isso signifique cometer alguns erros de classificação. Isso gera um modelo mais simples, com menos risco de overfitting, mas que pode simplificar demais as coisas, o que a gente chama de auto-bias. Entendi. E um C grande? Um C grande significa uma multa alta. O modelo vai tentar classificar corretamente o máximo de pontos possível, mesmo que para isso a margem fique mais estreita e a fronteira mais complexa, cheia de voltas. Aí aumenta o risco de overfitting, baixo bias. Achar o C ideal é sempre um equilíbrio, né? Buscar o melhor desempenho em dados que o modelo nunca viu antes. É essa flexibilidade que torna a SVM realmente prática. Sem ela, seria uma teoria bonita, mas pouco útil no mundo real. Faz todo sentido. Essa capacidade de tolerar erros parece crucial. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nas notas é que a SVM não serve só para classificar, né? Tipo, colocar coisas em categorias, gato versus cachorro, mas também para prever valores numéricos, para fazer regressão, tipo, prever o preço de uma casa. Como é que a ideia de margem se aplica nisso? Parece tão ligada à separação de grupos. É uma adaptação bem inteligente do conceito, sim. Na regressão por vetores de suporte, ou SVR, o objetivo muda um pouquinho. Em vez de achar um hiperplano que maximize a distância entre as classes, a SVR tenta achar um hiperplano que passe o mais próximo possível da maioria dos pontos de dados.
mas ela ignora os erros que ficam dentro de uma certa faixa de tolerância, uma margem de erro aceitável chamada epsilon. Ah, então tem uma margem de erro permitida. Exato. Imagina que a gente está tentando ajustar uma linha, uma curva aos dados. A SVR cria um tubo de largura 2ε em volta dessa linha. Ela não se importa com os pontos que caem dentro desse tubo. Para eles, o erro é zero. O foco dela é minimizar os erros só para os pontos que caem fora desse tubo ε insensível. Entendi. E aí, os pontos que ficam na borda do tubo, ou fora dele, se tornam os vetores de suporte para a regressão. São eles que definem onde o tubo vai ficar e qual a forma dele. E claro, se a relação não for linear, a gente pode usar os mesmos truques de kernel, polinomial, RBF, para criar tubos curvos, complexos, que se ajustem melhor aos dados. Interessante como adaptaram a ideia. Ok, sem a gente mergulhar fundo demais na matemática pura, como é que a SVM conceitualmente encontra aquele hiperplano ideal, seja para classificar ou para regredir? As notas mencionam a equação WX plus B igual a zero. Certo, vamos focar na intuição por trás disso. Essa equação, WX mais B igual a zero, é a fórmula geral para descrever um hiperplano, né? O vetor W controla a inclinação, a orientação do plano e o B ajusta a posição dele no espaço. Para a SVM de classificação, o caso mais simples da margem rígida, lembra que as margens paralelas são WX mais B igual a 1 e WX mais B igual a menos 1. Acontece que a largura total da margem é 2W, onde W é a magnitude, o comprimento do vetor W. Certo. 2W. Então, maximizar a margem 2W é exatamente a mesma coisa que minimizar o comprimento de W. Pensa assim, a gente quer o hiperplano mais simples, mais plano possível, menor W, que ainda consiga separar os dados direitinho. Minimizar a complexidade do plano. Exato, mas ele não pode ser qualquer plano. Ele tem que obedecer às regras. Todos os pontos de uma classe têm que ficar de um lado da margem, WX mais B maior ou igual a 1, e todos os da outra classe têm que ficar do outro lado, WX mais B menor ou igual a menos 1. Então, o problema matemático vira: encontre o W e o B com a menor magnitude possível, mas que ainda satisfaça essas condições, garantindo que todos os pontos de treino fiquem do lado certo das suas margens. Entendi a lógica. Isso é um problema de otimização bem conhecido, que tem algoritmos para resolver, como métodos de gradiente, multiplicadores de Lagrange, etc. Não precisamos entrar nos detalhes disso, mas a ideia central é essa: minimizar a complexidade do hiperplano, W, enquanto satisfaz as restrições de separação. Para a soft margin e para SVR, a fórmula fica um pouco mais complexa para incluir as penalidades, C, e a tolerância, epsilon, mas a lógica de otimizar alguma coisa sujeito a restrições continua a mesma. Ufa, ok. A lógica geral de minimizar a complexidade enquanto separa corretamente faz sentido. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual seria o resumo da ópera? Quais são as grandes vantagens da SVM e onde é que ela pode deixar a gente na mão? Boa pergunta para a gente fechar. Vamos tentar sintetizar os prós e contras. Vantagens. Primeiro, ela brilha em alta dimensionalidade. Funciona muito bem quando a gente tem mais características, mais features do que amostras. Isso é comum em genômica, processamento de texto. Certo. Segundo, é eficiente em memória depois de treinada. Como a decisão final depende só dos vetores de suporte, a gente pode até jogar fora o resto dos dados de treino. Terceiro, a versatilidade com os kernels. Poder usar diferentes kernels permite modelar relações lineares e não lineares bem complexas, se adaptando a muitos tipos de dados. Isso é ótimo. E quarto, tende a ter boa generalização. A ideia de maximizar a margem ajuda o modelo a funcionar bem em dados novos, que ele não viu no treino, desde que os parâmetros C, gama, etc. estejam bem ajustados. Ajuda a evitar o overfitting. Parece bem poderosa mesmo. Mas e os poréns? Onde que ela tropeça? Sim, tem desvantagens importantes para a gente considerar. Contras. Primeiro,
pode ser lenta para treinar em datasets muito grandes. A complexidade do treino pode ser alta, tipo quadrática, ou até cúbica no número de amostras em algumas implementações. E isso pode tornar inviável para milhões de exemplos sem usar umas otimizações ou aproximações. Escala é um problema. Segundo, a escolha de parâmetros é crucial e difícil. O desempenho depende demais de escolher o kernel certo e de ajustar fino os hiperparâmetros C, gama, D. Isso geralmente exige muita experimentação, muito teste, o que pode levar tempo. A parte da arte, né? Exato. Terceiro, o modelo pode ser meio caixa preta. Especialmente com kernels não lineares, como o RBF, fica difícil entender por que a SVM tomou uma decisão específica. É menos interpretável que uma árvore de decisão, por exemplo. E o último ponto. Por fim, ela é sensível à escala dos dados. Como a SVM usa distâncias para achar a margem, features que têm valores muito maiores podem acabar dominando o processo. É quase sempre essencial colocar todas as features na mesma escala, fazer uma normalização ou padronização antes de treinar o modelo. Uau, que jornada! Então, recapitulando rapidinho. A SVM é essa ferramenta super sofisticada que busca a melhor fronteira possível para separar ou modelar dados. Ela se apoia nos pontos mais críticos, os vetores de suporte. Isso. Usa os truques de kernel para lidar com a complexidade não linear. E tem a margem suave para sobreviver no mundo real, que é cheio de ruído. E ainda serve tanto para classificar quanto para prever valores. É isso. Exatamente. É uma ótima síntese. E isso nos leva a uma reflexão final que conecta com essa dificuldade de escolher os parâmetros que a gente mencionou. Pensa no desafio prático. Você recebe um conjunto de dados totalmente novo. Você não faz ideia, a priori, qual a complexidade da relação que está escondida ali. Certo. Qual seria a melhor estratégia? Começar de um jeito mais conservador, testando um kernel linear, que é simples, e só aumentar a complexidade e tentar um polinomial, depois um RBF se o resultado for ruim. Ou seria melhor já apostar na flexibilidade do RBF, que em teoria pode modelar quase tudo, e aí sim investir tempo e esforço para ajustar com cuidado os parâmetros C e gama dele? Boa pergunta. Não tem uma resposta única para isso, sabe? Começar simples pode ser mais rápido e te proteger um pouco do overfitting, mas talvez te deixe com um modelo fraco se a realidade for complexa. Ir direto para o RBF pode capturar essa complexidade, mas exige mais trabalho de ajuste e tem um risco maior de você se enganar com os dados de treino. Essa decisão estratégica de como explorar esse espaço de modelos e parâmetros é parte fundamental da arte e também da ciência de aplicar aprendizado de máquina na prática. Uma excelente questão para deixar no ar e para o pessoal pensar a respeito. Com essa reflexão, então, a gente encerra essa nossa análise profunda sobre as máquinas de vetores de suporte. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E até a próxima.